Hoje os governadores de estado foram a Brasília para discutir segurança pública. Porque a gente ouve toda hora governadores de estado dizendo não, porque a União tem de participar, porque sem a União não é possível, porque os governos estaduais não conseguem isoladamente dar conta desse problema. Então o presidente Lula chamou os governadores a Brasília e fez sugestões. E o caso Marielle foi lembrado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, quando o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reclamou da possibilidade de os estados supostamente perderem alguma autonomia ou poder para a União. Diz o portal G1, em um momento tenso na reunião entre Lula, ministros e governadores, o ministro Lewandowski lembrou ao governador Cláudio Castro do Rio que a polícia do Rio levou 5 anos e não esclareceu os mandantes do caso Marielle Franco, e que bastou a Polícia Federal entrar no caso para os mandantes serem descobertos e presos. A fala de Lewandowski ocorreu em um momento em que o ministro defendia um maior empoderamento da Polícia Federal para a atuação no país todo, inclusive no combate a milícias. É preciso dizer que a Polícia Federal, aí abre aspas para o ministro, é preciso dizer que a Polícia Federal pode sim, segundo se dispuser em lei, enfrentar milícias privadas. Isso ocorreu no caso Marielle. Por 5 anos, me desculpe, governador Cláudio Castro, a polícia do Rio demorou 5 anos para elucidar o crime e não elucidou. A valorosa, combativa Polícia Federal entrou com 7 homens, desvendou esse lamentável crime. Mas não é crítica, disse o ministro. Nós estamos colaborando muito proximamente, governador. Estamos em pleno diálogo, em plena conversação. O que é que o Lula propôs aos governadores hoje? Uma PEC da segurança, um pacto entre os governos federal, estaduais e municipais. Logo, logo, disse Lula, o crime organizado vai estar participando de concurso, indicando juiz, procurador, político, indicando candidato. Logo, logo, não sei, presidente. E essa é uma coisa que é quase incontrolável, se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes, que estão envolvidos direta e indiretamente. Na avaliação de Lula, a criminalidade organizada está crescendo dentro e fora das cadeias. A gente vê de vez em quando falar do Comando Vermelho, do PCC, e eles estão em quase todos os estados, disputando eleição e elegendo vereador, e quem sabe indicando pessoas para utilizar cargos importantes nas instituições brasileiras. O ministro Rui Costa disse que o crime ganha contornos de máfia no Brasil com atuação na economia real. O governo planeja promover alterações na segurança por meio de uma PEC que vai ser enviada ao Congresso Nacional. PEC é proposta de emenda à Constituição, né? Quais são os principais pontos? Status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública. Competências da União. A PEC confere à União a competência para definir diretrizes gerais da política de segurança pública e defesa social, que abrangerá também o sistema penitenciário, ouvindo estados e municípios. A atualização das competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal deve combater crimes ambientais de organizações criminosas e milícias com repercussão interestadual ou internacional. Então, por exemplo, o combate ao PCC passaria a ser uma responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Padronização de protocolos e informações, padronizar boletim de ocorrência, mandado de prisão, certidão de antecedente criminal, mais ou menos como ocorre no SUS. Que mais? Dinheiro. A Polícia Federal funcionaria como polícia judiciária, com atuação contra crime ambiental e crime de repercussão interestadual. E aí vem os governadores. Governadores de partido que fazem... Aí vira política, né? Governadores de partidos que fazem oposição a Lula resistem à ideia e dizem que é inadmissível qualquer medida que retire poder dos estados sobre suas polícias. Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência da República. Inadmissível qualquer invasão nas posições que os estados têm em termos de poder de sua polícia civil, militar e penal, que realmente são as estruturas que sustentam a segurança nesse país. No encontro com Lula, Caiado disse que o governo federal deve servir de apoio para estados e não ditar regras. É uma inversão completa, partindo de uma premissa errada. O governador do Rio: a gente entra na reunião cego, sem saber o que vai vir. Tem que entender na prática o que vai mudar na nossa vida. E aí defendeu a retirada das despesas com segurança pública das regras que limitam gastos da União. O governador de São Paulo propôs a criação de um grupo de trabalho para a formulação de uma série de propostas para o setor. O governador do Espírito Santo é favorável aos conceitos gerais da proposta, mas aguarda detalhes. Então é o seguinte, quem é oposição é contra e quem é a favor é a favor.
nós não vamos olhar a segurança pública do ponto de vista de Estado, institucional, mas sim do ponto de vista político. O Caiado, que quer ser candidato à presidência da República, possivelmente contra o Lula em 2026, é contra. O Tarcísio pede mais tempo. Os governadores aliados do Lula são a favor. E o PCC e o Comando Vermelho certamente estão rindo agora, né? Porque no fundo o que interessa para eles é a próxima eleição. Né? Agora, só não entendo os governadores de estado, toda vez que acontece alguma coisa, a primeira coisa que eles fazem é reclamar da União. Não, porque é União, porque é União, porque é União. Aí quando a União faz, você fala assim, não, mas eu não posso perder poder. Então eles querem só o dinheiro. Pires na mão sempre, né? Então aí fica difícil resolver o problema, né? Então eles partem de dois princípios. É continuar reclamando da União, quando a União quer fazer, eles dizem que não podem perder poder. Então, difícil. Eles querem só o dinheiro. Eu não sei como ajudar, sinceramente. Para gerir da forma que eles querem, né? Eles querem ter a possibilidade de conseguir colocar as regras deles ali em jogo com o dinheiro da União, porque o Pires está sempre disponível, pedindo cada vez mais e mais. Romeu Zema, por exemplo, governador de Minas Gerais, também contrário a esse movimento, de alguma forma tentando dizer que tem que ter autonomia, que tem que fazer o que bem entende. Governadores do sul do país, como o de Santa Catarina, falando não podem querer colocar o bedelho no que está sendo feito, até porque existem algumas polêmicas. Por exemplo, né, só para a gente trazer um exemplo para quem nos acompanha, em relação ao uso de câmera corporal por parte dos policiais militares. Tarcísio de Freitas já sinalizou, teve todo um imbróglio envolvendo o equipamento. Santa Catarina, o assunto também já veio em discussão. Então, quer dizer, se você tem uma polícia, uma segurança pública mais federalizada, esses tipos de decisões que estão aqui no estado acabam ficando em segundo plano, ou os governadores não conseguem colocar em prática o que eles entendem como correto. Esse é um assunto de alto grau de complexidade, né? E para comentar sobre, estava lendo bastante a respeito do tema e eu conversei há pouco. Cheguei aqui à sede do Flow News e liguei para o Robson Rodrigues. Ele é especialista em segurança pública, ex-chefe do Estado-Maior da PM. Porque num primeiro momento, quando você bate o olho na ideia, você fala, pô, vamos tentar organizar aqui um pouco a casa. Já que a gente vai tratar sobre o crime organizado, a gente não pode ter, né, um governo, pensando no âmbito federal e estadual, desorganizado. Então vamos tentar criar uma ordem aqui para trabalhar com mais inteligência. Aí o Robson, ele faz algumas perguntas que pode parecer simples, mas eu não tinha me perguntado isso como alguém que é especialista no assunto. Ele falou assim, você acredita que o diagnóstico está bem feito para as propostas que estão sendo apresentadas? Aí eu já fiquei sem saber o que responder. Ele falou assim, porque na minha avaliação nós temos alguns diagnósticos bem feitos e outros mal feitos. E se o diagnóstico está errado, a gente pode correr o risco de apresentar uma proposta que não é a mais precisa. Aí depois ele fez uma segunda pergunta. Você sabe qual é o tamanho do déficit da Polícia Federal hoje no Brasil? Falei, não sei. E aí fui pesquisar e vi aqui que além da Polícia Federal, em geral no nosso país, nós temos déficit também na Polícia Civil e na Polícia Militar. Então o que o Robson quis me dizer em outras palavras é assim, muito interessante a iniciativa, muito importante a iniciativa, mas se a premissa está errada, a gente pode criar propostas sem pé nem cabeça. E se a gente começa a criar novas propostas, a gente corre o risco de deixar de olhar o que já não está sendo feito. Ele disse, tudo o que a Polícia Federal está se propondo a fazer a partir dessa reunião, tem policial suficiente para isso? E aí, Rafa, é assim, não é desqualificar a proposta. É lógico que a proposta é importante. É claro, quando acontece algum problema que envolve segurança, a gente vai ver governador reclamando, pedindo ajuda do governo federal. A questão é que a gente tem alguns passos, eu acho, algumas etapas para superar. Para você superar, por exemplo, a etapa do déficit de policial na Polícia Federal, você precisa de dinheiro. Você vai precisar pagar o salário desses policiais de maneira estrutural. Quanto isso vai custar para os cofres públicos? O governo federal, no atual momento, tem dinheiro para fazer isso? Você vai pegar policial, o Robson estava me falando, que é policial que trabalha em rodovia. E esse policial agora passa a atuar como um policial da Polícia Federal? Como que vai funcionar isso?
vai poder contar que o policial rodoviário federal agora ele supre o déficit da Polícia Federal? Você fala, não, agora a gente tem um contingente maior de policiais. Olha, o pessoal que era da Polícia Rodoviária Federal agora também é policial. Como vai funcionar isso na prática? Então acho que a gente precisa, o que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falou, acho que tem um pouco de sentido. Que assim, o quanto os governadores foram preparados para essa reunião, para chegar na reunião falando assim, a gente vai discutir tema A, B e C. Porque o déficit de policial, ele é um problema federal e ele é um problema estadual. E me parece que esses problemas não estavam na pauta. Então a gente corre o risco de estar discutindo o telhado da casa e a gente não tem a base pronta ainda, Rafa. Só para complementar, Rafa, só pegando aqui o gancho dele trazendo a questão do déficit, tem uma projeção feita pelo Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado aqui de São Paulo, que mostra que hoje tem um déficit de 41% do total de vagas na Polícia Civil Paulista. Então quer dizer, é como se a cada 10 vagas existentes, 4 estivessem desocupadas. Então, agora, esse déficit na Polícia Civil de São Paulo, ele é um déficit... Desde sempre. Mas muito antigo, Sim. muito antigo. É uma demanda histórica da Polícia Civil de São Paulo, que, aliás, se sente cada vez mais desprestigiada em detrimento da Polícia Militar. Esse me parece ser um problema local, né? O governo de São Paulo, nem o governador Tarcísio, porque ele acabou de chegar, isso é um problema governo Montoro, governo Fleury, governo Quércia... Eles não podem esperar uma reunião com o presidente da República para resolver esse tipo de assunto, né? Eu acho que lá a discussão é de, bom, como a União vai ajudar? A União não tem que contratar policial civil para São Paulo. Quem tem de resolver esse problema é São Paulo. Quem tem de resolver os baixos salários da polícia é São Paulo. Um estado que garganteia aí para os 4 mundos, que é saudável do ponto de vista financeiro, etc e tal, né? É uma reunião maior, né? Para decidir que responsabilidade a União pode assumir ou de que forma a União pode ajudar os estados a cumprirem as suas responsabilidades. Agora, se eles vão para lá com esse conceito político-eleitoral na cabeça, de não aceitar o que o presidente ou o que o governo oferece, porque um vai ser candidato, o outro teme perder a autoridade, então eles têm de parar de reclamar quando acontecer alguma coisa, né? Porque, não sei, enfim. Vamos aguardar. Eu só acho lamentável que eles estejam com essa predisposição. Chegar com o não na frente, né? Como me parece acontecer. O Zema nem foi, né? O governador Romeu Zema não foi. Então fica bem claro que tem um grupo de governadores que fazem oposição que vão com o não na frente. E são os primeiros a reclamar da ausência da União quando acontece alguma coisa. E os outros que são aliados vão com o sim na frente também. O que também não é... Tem de ter um olhar crítico sobre o que está acontecendo, né? Uma pena que nem nessa hora eles consigam se despir. Faz uma semana que tinham dezenas de brasileiros e brasileiras, inclusive crianças, deitados no chão da Avenida Brasil, sendo atacados pelos bandidos do Complexo de Israel no Rio de Janeiro. Que atacaram inclusive a polícia, que se disse surpreendida com o poder dos bandidos que reagiram a uma tentativa da polícia de fazer uma operação lá. Se nem isso comove esses caras... Mãe deitada sobre a criança dentro de ônibus para proteger o corpo da filha de bala perdida. Se nem isso faz com que esses caras deixem de pensar meia hora em eleição, então, sinceramente, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.